devemos ser como uma criança. O maior propósito da igreja no mundo é promover o crescimento do reino de Deus. Jesus, certa vez falando do reino, disse: o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo, conforme Mateus 13:44. Hoje Deus tem esse reino para cada um de nós. Nesse reino há paz e justiça. Em Mateus 18, Jesus está descrevendo alguma das condições para que possamos entrar e participar do reino de Deus. Ser como uma criança é a principal condição para entrarmos no reino de Deus. Jesus nos traz ensinamentos quando nos manda ser como uma criança. A criança não é dominada por ambições. Mateus 18:1 diz: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior do reino dos céus? Estavam em volta de Jesus os discípulos, aqueles homens que andavam com Jesus durante dias e meses, aprendiam com Jesus a ter uma vida simples, a amarem o próximo e ao próprio Deus. Porém, alguns dos discípulos estavam preocupados com promoções e posições importantes no reino de Cristo. Os discípulos perguntavam: quem é o maior no reino de Deus? Essa pergunta demonstra que alguns discípulos estavam seguindo Jesus com interesses em promoção pessoal, conquistas e sucesso e posições importantes, mas não era isso que Jesus estava querendo ensinar para eles. Essa pergunta também revela que a motivação de alguns discípulos para servir a Deus estava totalmente errada. A ambição é o sentimento que move milhões de corações. A ambição é muitas vezes o sentimento que faz uma pessoa nunca se contentar com o que ganha e viver eternamente insatisfeita, sempre querendo ter mais. A ambição é sentimento que faz as pessoas esquecerem que ela nada trouxe para o mundo e nada vai levar deste mundo quando morrer. Lá no Éden, foi a ambição que destruiu o homem e o fez pecar contra Deus. A ambição faz pessoas e até anjos quererem ser maior que Deus. Temos que aprender a ser como criança. A criança não tem preconceitos. Marcos 10:15 diz: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Muitas pessoas impõem suas ideias sobre Deus, suas crenças e pensamentos, o que as impede de ter uma experiência maior com Ele. A criança acredita naquilo que dizemos a ela, sem preconceitos e imposições. Para sermos abençoados por Deus, precisamos ter a mente de Cristo e sermos como uma criança, sem nenhum preconceito. A criança é humilde. Mateus 18:4 diz: portanto, aquele que
se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. Ali estava entre os discípulos uma criança tão humilde que Jesus fez citá-la como exemplo de humildade. A humildade é uma das virtudes que mais agrada a Deus, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes Ele concede graça, como diz 1 Pedro 5,5. A humildade deve ser vivenciada em dois aspectos. Horizontalmente, temos o dever de sermos humildes no tratamento com as pessoas. O humilde é capaz de ceder para gerar o bem-estar do próximo. O outro aspecto da humildade é o vertical. Precisamos ser humildes em nosso relacionamento com Deus. Jesus diz: bem-aventurados humildes de espírito. O humilde de espírito reconhece sua carência de Deus. Ele sabe que não pode viver sem Deus em sua vida. E é isso que faz essa pessoa ir em busca de Deus a cada dia. Deus está convidando-nos para termos um relacionamento com Ele, um relacionamento honesto, sem barreiras, que tenhamos um coração de uma criança, se quisermos entrar no reino de Deus. Temos que ser como uma criança que não mantém ambições. Temos que ser como uma criança que não tem preconceitos. Temos que ser como uma criança humilde. Desses procedimentos, nós estaremos perto do reino de Deus. Que Deus possa abençoar os nossos corações e que tenhamos esse sentimento para termos dias felizes, para vermos o bem do Senhor aqui na terra, que possamos sim ser como uma criança. E nesse dia da criança, que as nossas orações possam ser com um coração humilde, com um coração aberto, sem nenhuma soberba, sem nenhuma arrogância, mas acreditando que Deus se agrada com o nosso coração aberto, como se fosse uma criança falando com o seu pai. E qual pai, quando uma criança lhe pede um presente, ele lhe dá em troca uma serpente, como diz a palavra? Mesmo sendo maus, o pai, com um coração verdadeiro, ele procura presentear o seu filho, aquela criança, com o melhor que ele tem naquele momento. Da mesma forma é Deus, que sejamos como a criança, ao pedir, ao orar, ao agradecer a Deus. Ore comigo. Pai, os nossos corações se voltam a Ti, e que possamos de fato sermos como uma criança em todo o nosso proceder, hoje e sempre. Amém. A melhor música, toda hora, todo dia.
acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Mas às vezes sou